Pode? Valendo? Olá, boa tarde. Para quem estiver aí me vendo por essa lente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você vai estar assistindo. Meu nome é Lelis Andrade. Do meu lado esquerdo está Jenny Costa. Do meu lado direito, Evandro, Vanise, Antônio. Na parte de social media, Larissa. Na parte de audiovisual, Rafu e Laís. Essa é a abertura de processo da oficina A Composição do Corpo, um estudo para o movimento. Eu queria explicar um pouquinho como vai funcionar essa dinâmica para que todo mundo fique inteirado, interade. O que vocês vão ver vão ser 3 cenas, 3 performances artísticas. Entre essas performances artísticas, a gente vai ter um bate-papo. Então, a primeira pessoa que vai estar apresentando vai ser o Evandro. Daí, assim que o Evandro acabar a apresentação da cena dele, a gente vai conversar sobre a cena dele. E quem vai conduzir essa conversa vai ser o Antônio. Não, desculpa, a Ivanise. A Ivanise vai conduzir essa conversa. E depois, o Antônio vai apresentar a cena e o Evandro vai conduzir a conversa. E depois, por último, a Ivanise vai apresentar a cena dela e quem vai conduzir a conversa vai ser o Antônio. Tá? Essa é a ordem e daí eu finalizo com uma conversa. Eu finalizo com uma fala final. Tá? Ok? Deu para entender? Bora então para a primeira cena? Será que cheguei tarde demais? Eu não posso perder esse trem. Eu não posso chegar atrasado. Justo hoje. Ai, tanta coisa para fazer. E agora? O que é que eu faço? Ah, imagine chegar atrasado. Não tá acontecendo isso. Eu não posso perder esse trem. Quem são aquelas pessoas ali? Estão paradas no meio da estação. No meio da estação. Paradas. Uma estação ferroviária não é para ficar parado. Não faz sentido. Ah, eu também não posso ficar olhando. Eles vão perceber. Disfarça, disfarça. Ai, que dor nas costas. Ai, que dor, dói tudo. Ai. Ah, mas cadê o trem que não passa? Será que eu errei de lugar? Claro que não. Olha tudo isso daqui. Mas não faz sentido. Cadê a luz? Parece que nada está funcionando. Cadê os passageiros? A bilheteria? Aonde está tudo? Cadê o trem? Ah, mas também não faz sentido eu ficar parado aqui. É uma perda de tempo. O
que eu faço agora? O que será de mim? O que será de nós? O que será dessa estação? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara, tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, não para. O que será de mim? O que será de nós? O que será dessa estação? Quando eu cheguei aqui hoje, eu tive essa sensação de abandono mesmo, de solidão. E aí, vendo você, né, Evandro, veio essa sensação de novo. Eu fiquei pensando quantos corpos, né, que existem nesse espaço, né? Tem o corpo da cultura, o corpo, nosso corpo, tem o corpo da memória, tem o corpo da história, né? Quantos, né, o corpo dos vagões, né? Então, eu estava pensando nessa quantidade de corpos, né, que integram esse espaço e que agora, nesse tempo que a gente está, são outros corpos também que vêm para cá, né, e que habitam aqui. Então, me deu essa sensação de deslocamento do tempo mesmo, né? E aí eu queria saber, né, como que é para quem viu, para quem assistiu, estar aqui nesse espaço agora, pensando que é um corpo e que pode ter outros corpos também, né? Muito rica e complexa essa pergunta, né? E é muito legal ver a gente ocupando, porque é uma grande arquitetura que foi feita por um outro objetivo, mas tem um objetivo. Nós estamos dando outro objetivo, né? Estamos ocupando. Então, acho que é muito da proposta do número, né? Junto com o curso do corpo, são essas perguntas, né? Até onde a gente conhece, até onde não conhecemos. E daquilo que conhecemos, isso é tudo? Isso define a estação, isso define a gente? Não, justamente ao contrário, é buscar essa não definição, né? E além daquelas percepções do que um lugar é feito para uma determinada coreografia. Não, né? Então vamos ganhando
movimentos aí. Tem uma coisa interessante que o Evandro, durante o processo da oficina, pesquisou. Foi um artigo de duas mulheres, chamada Fabiana Dutra e Paola Jacques, que elas têm um artigo, né, um estudo chamado Cenografias e Corpografias Urbanas, um diálogo sobre relações entre corpo e cidade, né, que vai pensar exatamente como que se dá essa relação, né, de alguns espaços sociais que já tem uma certa cartografia da forma de funcionar, de como o corpo ocupa aquele espaço, né? Então, a gente tem lugares, por exemplo, que a gente já sabe como a gente deve se comportar e como a gente deve ser e estar, né, nele. E a gente também sabe que tem lugares que alguns corpos não podem acessar, não conseguem acessar, né? Por vários motivos, né? Esses motivos relacionados à raça, motivos relacionados a gênero, motivos relacionados à classe, né? E é interessante essa cena do Evandro estar acontecendo nesse espaço para trazer, né, uma pergunta mesmo para esse local, né? E agora, né? Se essa estação não é mais uma estação, não cumpre mais a cartografia dela, né, de estação, né? O que agora pode começar a cumprir, né? A partir dos corpos que se relacionam, né, que dançam nesse espaço. Por exemplo, esse espaço aqui foi feito para ter uma apresentação. Eu acho interessante também quando você traz a música do Lenine, né, porque nesse momento que a gente vive, né, esse momento de uma sociedade de consumo, né, consumista, que tudo está acelerado, né, a gente percebe o quanto tem espaços públicos, né, que perdeu a sua função e não é revitalizado, né, não é aberto para outras possibilidades, né, de enlace, né, de danças, de movimentos, enfim. Eu queria saber, Evandro, se você pudesse comentar um pouquinho, como que se dá essa relação para você, né? Qual é a importância, né, do seu corpo, né, agora, nesse espaço, sabe, dançando nele, atuando nele, sabe? Quais movimentos você acredita que isso pode, sabe, ser produzido aqui? Não sei. São perguntas e perguntas e eu tenho mais perguntas, né? As respostas eu acho que é o tempo que responde, é muito além, né, daquilo que a gente consegue determinar. Então é uma abertura para eu estar aqui, é um momento de ressignificar, de ocupar. E eu não estive aqui nos anos vindouros da estação, mas por nascer aqui, né, ser mairinquense, então eu já percebo essa estação de um outro lugar, né? E já ocupei de outro lugar e agora ocupando nesse número, nessa performance, eu acho que a gente traz 1000 possibilidades de resistência, 1000 possibilidades de possibilidades do que poderia acontecer aqui, né? É um espaço grande, uma região central, numa cidade próxima de São Paulo, uma cidade pujante culturalmente. Então, eu acho que são várias possibilidades, vários contextos, cenários possíveis de ocupação desse monumento, desse prédio e ocupação coletivo, né? A gente sempre fala como coletivo porque é um espaço aberto, um espaço amplo, ao qual nem sempre temos acesso, né? Então, espaço, hoje em dia, espaço, quanto mais espaço tem, mais é comercializado, então é um chamado para você pensar de uma forma diferente no espaço, né? Não é um espaço para você comprar algo, mas é um espaço para você ocupar de uma outra maneira, né? É uma região central, então eu acho que as possibilidades são infinitas aí. Além daquilo que eu posso pensar. Mas aquilo que eu posso pensar, pensei e realizei, mas eu acho que é grande possibilidades. Tem alguma coisa a comentar, acrescentar? Bem, eu achei interessante trazer essa parte da cartografia, principalmente nessa questão do papel da estação, assim, né, como lugar.
porque é interessante pegar do ponto da arquitetura, assim, porque ao você pensar arquitetura, você pensa para um devido fim, né? Então você projeta um espaço para um usuário respeitando o que aquele espaço ele vai ter de função primária, assim. Só que devido, principalmente, por exemplo, aqui a gente ter esse abandono da estação, o abandono do modal ferroviário, assim, que é algo muito triste, assim, porque até hoje o melhor tipo de mobilidade urbana, ele ainda é o modal ferroviário, assim. Qualquer outro lugar do mundo que você for ver, tipo, esse é o principal, seja pelo metrô ou pelo trem mesmo. E aí, além da gente ter esse abandono, também a gente acaba gerando esse fantasma de concreto, assim, porque você tinha esse espaço que ele tinha um fim próprio, mas você acabou com o fim que ele tinha, e agora qual que é o local dele ali, né? Isso me faz até pensar trazendo ali, eu como estudante de arquitetura, assim, esse ponto de, quando eu vou pensar um espaço, será que eu penso para esse fim primário dele, ou será que eu também não deveria pensar nas outras possibilidades de coisas que poderiam acontecer ali também, né? Porque uma estação pode ser um palco para uma apresentação também, assim, pode ser um local de permanência, assim, também. Pode, de certa forma, ser vivo, de acontecer várias outras coisas, fora aquilo que ele foi pensado no primeiro momento, assim. O que eu achei interessante, assim, de se pensar. Quer falar? Não? Ótimo, é interessante mesmo ouvir vocês falando isso, porque acho que é um pouco sobre isso mesmo, do olhar para o espaço e como que o olhar no sentido, não somente o olhar da visão, no sentido da escuta, no sentido dos 5 sentidos, né? Como que a gente pode, né, trazer outros sentidos para espaços que tinham um sentido, esse sentido se perdeu, né? E com a arte, como que a arte pode trazer essa ressignificância, né? Essa estação aqui, mas não somente pensando em estação, extrapolando essa estação, como a gente sabe que tem muitos espaços públicos que estão abandonados, né, em desuso, e muitos artistas, né, buscam, sabe, acessar esses espaços para produzir seus trabalhos, são impedidos, né, de poderem fazer isso, né, impedidos de fazer isso. E quando podem fazer isso, sabe, o que a gente pode fazer, né, e como a gente pode fazer, e com quem a gente pode fazer, né, uma nova coreografia em espaços que tinham suas coreografias, sabe, decoradas, mas por motivos N, né, deixou de existir, né? Como que a gente avança, né, nessa luta? Como que a gente avança nessa relação, né, de ocupação de espaço, né, de ressignificação de espaço, para que todos os corpos possam saber ocupar os espaços, transitar por ele e produzir nele, né? Não somente o espaço produzir na gente, mas a gente também produzir, né, vida nos espaços. Fechou? Bora para a segunda cena? Bora para a segunda cena, então. Tudo bem essa dinâmica? Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Intervenha, tá? Fica à vontade. Rouba o microfone da nossa mão. Para além do esporte, o skate possui uma relação muito forte com a arte. Cada manobra leva a maneira única do skatista se expressar, transformando o corpo em uma ferramenta de linguagem, o que faz possuir consciência corporal algo imprescindível, porque dá um maior vocabulário para a expressão. Durante a execução de um kickflip no skate street, o corpo utiliza praticamente todos os grupos musculares em uma sequência coordenada. No início, ao se preparar para a manobra, os músculos dos membros inferiores, como os quadríceps, glúteos e panturrilhas, trabalham para flexionar os joelhos, estabilizar o quadril e manter o equilíbrio sobre o skate. Ao mesmo tempo, o abdômen e a região lombar, que formam o core, entram em ação para estabilizar o tronco, garantindo o controle postural antes do impulso. Na fase do ollie, que é o ponto de partida do kickflip, os músculos da perna traseira, como os isquiotibiais e os glúteos, são ativados para estender o quadril enquanto o pé empurra o tail do skate para baixo. Já os quadríceps e as panturrilhas dessa mesma perna trabalham para estender o joelho e o tornozelo, gerando a força necessária. Ao mesmo tempo,
A perna dianteira, responsável pelo controle, mantém o pé firme no skate graças ao trabalho conjunto do tibial anterior e das panturrilhas. Quando o skate começa a subir, o momento do flick ocorre. Aqui, o quadríceps da perna dianteira flexiona o joelho, permitindo que o pé passe pelo nose do skate. Nesse instante, os músculos do tornozelo, principalmente os fibulares, entram em ação para realizar o movimento de chicotada, empurrando a borda do skate para criar o giro característico do kickflip. No ar, o corpo precisa se manter estável enquanto o skate gira. O core é essencial nesse momento, pois os músculos abdominais, oblíquos e lombares trabalham juntos para manter o tronco centralizado. Os braços e os ombros, com o auxílio dos deltoides e trapézios, também entram em cena, ajudando a equilibrar o corpo e a corrigir pequenas alterações na postura. Por fim, na aterrissagem, os quadríceps e os glúteos absorvem o impacto ao dobrar os joelhos, enquanto as panturrilhas e os músculos dos pés ajudam a estabilizar o skate, ajustando sua posição para evitar quedas. O core continua ativo, estabilizando o tronco durante a finalização do movimento, garantindo que você permaneça equilibrado. Eu não consegui equilibrar a coordenação da minha perna dianteira com a da frente, o skate acabou girando uma vez mais. E assim eu não consegui completar o movimento. Muito bom, muito legal. Muito legal ver, né, todo esse movimento. E é muito curioso, porque o skate, a gente como sociedade, às vezes a gente coloca como uma coisa do ladinho, como uma coisa marginalizada. Há pouco tempo virou um esporte olímpico, né? Então, é uma prática que a gente nem tem dimensão o quão complexa é, né? Então, a minha provocação, minha reflexão é essa consciência corporal, como você sente que essa sua consciência corporal que você foi adquirindo ao longo do tempo, ao longo do curso, ajudou no seu andar, nesse esporte que é tão mais complexo, mais difícil, mais dinâmico do que aquilo que a gente finge que não vê, né? A gente tenta rotular, colocar numa caixinha e, pelo contrário, não é essa caixinha que a gente conhece. É muito mais amplo, né? E a consciência corporal vem entrando aí justamente. Então, o interessante de conseguir entender melhor como o corpo funciona, assim, né? Como a relação entre os músculos e os ossos e os ligamentos, todos eles que a gente destrinchou nas aulas assim funcionam, porque, como eu falo no texto, né, durante a apresentação, ele aumenta o vocabulário para o skate, que também é uma forma de expressão, assim. Então ele transforma isso numa linguagem. E ele ajuda porque o skate, diferente de outros esportes, assim, a gente tem o skate como um complemento do nosso corpo, assim. Então ele vem muito mais como uma questão artística, assim, como essa forma de você criar algo do que, como você comentou agora, a gente ter até nas Olimpíadas, assim, e ser realmente uma competição, assim. É muito mais uma maneira de você se expressar do que competir por si só, né?
Então a consciência corporal ela acaba sendo totalmente necessária ali, né? E num contexto geral, assim, né, acho que daí agora entra um pouco na provocação que eu trago, assim, juntando um pouco com a sua apresentação, né, essa questão da cartografia, né, da reivindicação dos espaços, assim. O skate, ele tem no seu cerne, assim, essa reivindicação, porque por ter começado como um esporte marginalizado, deixado de lado, como você disse, não existiam muitos espaços para você praticá-lo. Só que ele é um esporte que ele te traz uma visão completamente nova da cidade em si. Porque, ao mesmo tempo que você não tem um espaço feito para você andar de skate, todo espaço é skateável, assim. Então, cada banco que você vê é um banco que você pode pular, cada calçada que você vê, você pode fazer alguma coisa, cada escada. Então, ele também traz isso que a oficina também trouxe, né, esse questionamento sobre qual é a razão de cada espaço, assim. Ele também é algo que traz isso, assim, né, mas uma escada é só para eu descer, é só para eu subir, ou eu posso pular ela de maneiras diferentes, assim. Acho que... É ótimo você colocar fazer essa relação, né, com principalmente a cena do Evandro, né, essa ocupação do corpo, do seu corpo em relação ao corpo skate, né, o quanto de informação o skate não lança para o seu corpo, né, e ressignifica o seu corpo, né, no sentido de você subir no skate já te exige que você tenha um pouco mais de equilíbrio, por exemplo, né. Tem vários ensinamentos que o skate pode, né, transferir para o corpo, assim como o corpo também transfere pro skate, né, na sua relação mesmo, porque é um diálogo mesmo, né, para se acertar uma manobra. É interessante observar o quanto, né, você narra isso na sua cena, o quanto de organização corporal, seja na sua, de forma unitária, né, de forma partiturizada, mas de forma integrada, precisa, sabe, o corpo estar consciente para se fazer, né, o que você está executando, né? E essa relação que você traz, sabe, de ressignificar, né, os espaços, né, como você falou, uma escada é só para descer, para subir, ou ela também pode pular, né? Daí minha questão você que anda de skate e anda em múltiplos espaços, né, como que você percebe, sabe, muitas vezes, vou colocar dessa forma, se me corrija se estiver errado, muitas vezes essa repressão, sabe, essa repressão de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, sabe, em determinados espaços, sabe, como que você reagir nessa repressão, né, que você sofre, como que você acha que o movimento que você traz com o seu skate nesses espaços, não somente pode mudar o seu olhar, mas também pode mudar o olhar das pessoas que transitam por lá. Você acha que isso acontece, né? Ou você acha que não acontece? Eu gostei dessa pergunta porque, num primeiro momento, essa parte que você contou sobre ser um esporte mais oprimido, assim, bem, a minha vida inteira, assim, sempre que eu ia andar em algum lugar que tinha algum guardinha ou algo do tipo, eu já ia ser repreendido ali, né? Ou algo do tipo. Mas muito por uma questão de que, no mínimo, ele também traz o questionamento para a pessoa que pratica essa repressão, assim, porque, eu não posso pular essa escada, mas eu vou quebrar a escada? Como que eu quebraria aquela escada ali? Às vezes, se é um lugar que tem circulação de outras pessoas, poderia machucar alguém, mas se eu tô, sei lá, esperando a minha vez ali, um momento que não tem ninguém passando para fazer, qual o mal que eu tô causando ao meu entorno ali? Eu acho que o skate, ele meio que ele pode trazer esse papel assim de fazer as pessoas terem esse questionamento, né, de será que os espaços eles são só para aquilo que eu tô habituado a fazer ali, ou ele pode ter uma abertura para outras coisas também? Porque muitas das vezes também quem reclama que você está passando numa calçada ou algo do tipo, é uma pessoa que ela só está revoltada porque você está fazendo algo que ela não está acostumada a ver naquele lugar ali, porque você tem noção que você não está fazendo nenhum mal para ninguém ali, e a pessoa também, tipo, sabe que não teria nada que você pudesse fazer que atrapalharia ela naquele momento ali. Então, no primeiro momento, eu acho que é interessante que ele pode trazer esse questionamento, assim, né? E aí, em relação a essa popularidade que o skate ganhou por causa das Olimpíadas, assim,
ele fez o esporte crescer muito, assim, ele quebrou muitas barreiras, não é tanto o meu lugar de fala, assim, mas pelo que eu já vi algumas skatistas falando, né, tipo, ele quebrou muito a barreira do gênero, assim, porque sempre foi um esporte que ele era muito mais masculino, assim, né, tinha um certo estereótipo, mas sempre teve mina que andou pra caramba, assim, e a gente, aqui no Brasil, tem muita atleta, skatista que já era muito reconhecida lá fora antes da Olimpíada, assim. Com a Olimpíada estourou muito mais por causa principalmente da Raíssa, né? Raíssa Leal. E justamente ela, né, virou um ícone, assim, para várias outras meninas também terem esse interesse e começar a andar, né? Então ela quebrou o estereótipo com, tipo, os 2 pés na porta, assim. Então isso foi uma questão interessante em relação às Olimpíadas, assim. Mas da visão geral, assim, eu acredito que ainda exista muito esse ponto das pessoas ainda se sentirem incomodadas por elas verem alguém fazendo algo que não é o habitual, né? Pulando uma escada, subindo uma calçada e passando a milhão nela, assim. Então eu acho que ao mesmo tempo que trouxe uma certa popularidade, tem coisas que elas estão tão estruturais, assim, porque é só algo que traz um questionamento, assim, né? Tipo, eu tô vendo alguém fazer algo completamente diferente do que é o normal de você estar andando numa rua. Então isso me incomoda, sabe? Isso eu acho que ainda continua, assim. Mas mesmo tendo outras partes que foi um avanço muito grande, assim. Bora pra terceira? Bora pra terceira cena? Mas, não quer? É uma conversa mesmo. Não, esse vai vir pra cá. Se aproximar. Eu escrevi esse livro em 2016 e depois que eu fiz a escrita do livro, foi feita uma exposição e após a exposição o material foi guardado e isso me incomodou. Então eu queria que o livro tivesse junto com as pessoas, né? Então eu pensei numa performance onde eu pudesse levar o livro e pelo menos tivesse uma pessoa que eu pudesse apresentar. Se uma pessoa quisesse ver o livro, eu já iria para uma mesa, né? Então eu sempre pedi uma mesa de 1,20 m por 1,50 m. E aí eu abro o livro para a pessoa ou para o número de pessoas que tiver, né, junto. Do momento que eu comecei a abrir o livro, eu peço que todo mundo fique em silêncio. Mas está um silêncio aqui mesmo? Então aí vai ficar todo mundo em silêncio. E aí vocês podem dar a volta na mesa, pode ir mexendo conforme eu vou abrindo, né? A gente só não vai conversar. Quando terminar o livro, aí a gente conversa sobre a experiência, sobre o que cada um viu, sentiu, tá bom? Tá? E aí no final tem um registro que eu faço, né, de cada abertura. Então eu tenho aqui, esse daqui são todos os registros, né? Então estão todos aqui. E esse daqui vai ser o de hoje. Então eu tenho aqui a data. Essa vai ser a 98ª apresentação. E até agora foram 634 leitores, tá? Então aí vocês vão entrar na lista de leitores. Então, vou deixar isso aqui. Vou deixar aí no cantinho. E posso começar, então? Posso? Certo. Pode ser aqui mesmo.
vem aqui um pouquinho, por favor? Você vai puxar até aparecer a linha pontilhada, tá bom? Você vai puxando, pode deixar ele cair no chão, pode ir para onde você quiser. Evandro, você pode vir aqui abrir para mim? Você vai abrir até aparecer a flor de lótus azul, tá bom? Isso. Você vem aqui e encontra uma forma de colocar isso. Tá bom? Aí. Então é o fim e é a primeira vez que eu abro num lugar onde está ventando, aberto, a céu aberto, correndo riscos. É isso. Agora vocês podem mexer, né? Pode manusear, pode tirar a cor, se vocês quiserem tirar alguma coisa do lugar, investigar. E aí daqui a pouco eu já começo a fechar novamente. Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser perguntar. O livro está encerrado já? Tá. Quando você pergunta se está encerrado, você pensa em quê? Se você está escrevendo ainda nele. Ah, tá. Não. Ah, eu tô. Tá? Eu tô escrevendo porque no início tem uma referência, né? Tipo uma referência do livro, né? De quando ele foi escrito e tal. E aí aconteceu um fato na minha vida e aí eu adicionei aqui. Uhum. Né? Como se fosse uma contracapa do livro, né? Que tem alguns dizeres do livro ou da autoria. Né? Então, realmente escrevo nele. E você deve falar sobre o quê? Tem um tema específico ou não? O que você percebeu de ter? Eu não sei, parece uma construção de uma cidade, não sei. Uhum. Pode ser isso também. Pode ser também. Quer botar sua questão, então? Agora já Pode ser legal, né? A gente conversando já, assim, nesse formato. Bem, acho que a questão que me veio à mente, assim, é muito em relação a isso de como parece formar mesmo uma cidade, assim, né? E justamente porque à medida que você ia montando o livro, assim, dava para ver como as páginas iam levando a outras, que isso, algo que você tinha começado a abrir aqui agora, só depois de várias páginas que ela ia ter uma continuação ali, né? Até juntar o formato total dela, assim, né? E, não sei, tipo, uma cidade também é meio que assim, né? A gente, são várias construções que vão se formando, vão formando um centro onde as pessoas vão ir mais para alguma razão, vão ter outras áreas que as pessoas vão mais para outras, assim, algumas regiões que é onde vai ter mais fluxo de pessoas, outros menos, assim. E a minha questão é mais em relação de quando você está andando numa cidade, assim, por mais que você tenha
um objetivo, um local que você quer chegar assim, às vezes você pode virar uma rua diferente, algo pode te chamar a atenção ali e fazer você tomar um rumo diferente daquele original que você está. O mesmo ponto final pode ter várias maneiras de você chegar até ele, assim. E a minha questão era se o livro também tem um pouco disso, assim, sabe? Se cada vez que você abre o livro, pode ser que você leve mais páginas para você concluir uma parte do que levou nas outras. Como que é esse ponto, assim? Eu percebo, Tony, que tem... Eu percebo, né, que tem um caminho, né, que eu sigo na abertura do livro, é sempre esse caminho, e depois também para fechar é o mesmo caminho, né? Então eu sempre sigo o mesmo caminho. Mas o meu corpo, em relação a esse caminho, ele está sempre em mudança na relação com o ambiente, né? Então o ambiente influencia muito, né, na abertura do livro. Eu vou sempre seguir o mesmo caminho, não tem como eu ir por um atalho. Se eu esquecer algo, daí vai influenciar numa outra etapa da abertura do livro, né? Então eu sempre sigo o mesmo caminho, mas tem uma poética do corpo mesmo, o corpo que vai vivenciar algo novo e diferente ali, tanto no ambiente como nesse mesmo caminho que eu faço, né? Mesmo sabendo o caminho, tem uma palavra que às vezes o meu olho consegue enxergar, tem um desenho que eu não vi ainda, que fazia muito tempo que eu não... Então eu vou captando coisas também, né? E aí você falou esse estudo, né? Esse objeto, esse livro-objeto saiu de um estudo mesmo que foi a caminhada como uma prática poética, né? Então era um coletivo e todos faziam caminhadas, mas cada um fazia um tipo de caminhada. E aí, a partir da caminhada, o que surgia, o que acontecia, né? Então era mais ou menos essa discussão que a gente tinha. E no final cada um montou um objeto, né? E eu montei o livro e essa necessidade dele transformar uma performance para ele ter vida, né? Sempre ser aberto e fechado e acontecer algo, né? Que é juntar pessoas né? Não sei se era isso que você perguntou. E eu vou começar a fechar agora. Só feche. No fechamento, se alguém quiser me ajudar, pode ajudar, tá? Porque depois não precisa se preocupar, mas eu vou pôr uma coisa antes da outra, não tem problema, porque depois eu reviso esse caminho, né? Então vocês podem ir ajudando também a fechar. Pode pôr a mão mesmo. E se quiserem perguntar alguma coisa, vamos conversar. Quando que você começou a fazer esse livro? Esse livro eu comecei a escrever, foi em outubro, né? No finalzinho de outubro. E aí a gente fez a apresentação em dezembro. Então foram 2 meses. Mas daí, depois da apresentação, eu escrevi mais 15 dias. Então eu coloco esse 2 meses e meio. Mas foi na atividade pós-caminhada recreativa? Não, esse objeto surgiu da necessidade de escrever por uma situação que aconteceu. Então eu percebi que a escrita estava sendo meu processo criativo. Então, a partir da escrita, eu estava sentindo que aquilo que eu estava produzindo estava fazendo sentido para mim, dentro do coletivo. Então, eu comecei a criar enunciados, né? Então, assim, tudo que eu senti vontade de escrever, eu vou escrever. Esse era um dos enunciados. Eu comecei a escrever na agenda, que é essa parte, né, mais concretazinha aqui. E depois acabaram a agenda e acabou a agenda e aí eu tinha esses papéis que são das mandalas que eu pintava e que eu tirava uma rebarba do papel A3. E aí eu comecei a escrever nesses papéis, porque na época eu estava sem grana para investir, então eu pensei assim, eu não vou gastar nada
nesse material. Então, esse foi um outro enunciado. Eu tinha que produzir com tudo que eu tinha em casa, que eu já tinha de material em casa. Então, não adquiri nada, eram todas as coisas que eu tinha lá. E aí foi isso. Eu comecei a escrever toda vez que eu tinha vontade. Aí, a partir disso que veio uma escrita mais rápida, né? Mais dinâmica, isso. Porque, assim, eu estava num lugar, aí eu tinha vontade de escrever, então eu levava as folhas e escrevia. Então, toda vez que desse vontade, que era um dos enunciados, eu ia escrever. E aí essa vontade começou a aparecer em outros espaços que eu comecei a ir, né? Então, tem biblioteca, tem muitos lugares. Tem restaurante, tem casa de alguém, tem rua, praça. E essa abertura, você sabe pela questão de você ter ido escrevendo assim, ou você anotou em algum local assim, tipo... De só como você... que faz? Então, como eu fui costurando, eu fui fazendo, eu fui criando um caminho, né? Da construção mesmo, né? De todas as peças. Eu não sabia que ia ser um livro. Eu comecei a escrever, mas não sabia o que eu ia fazer com aquela escrita. O livro veio quando eu começou a juntar muito material e eu falei, eu posso, né? Aí eu criei um enunciado. Tudo que eu fizer pensando no livro vai ter que fazer parte do livro. Então, esse caminho foi juntando, né? Fui juntando e vendo onde que as coisas se encaixavam. Aí eu percebi, por exemplo, o papel vegetal eu tinha, e eu percebi que eu precisava de um papel bem maleável para fazer tudo isso aqui, né? Então eu fui costurando papel vegetal. E tem uma manutenção também, né? Com o tempo eu tenho que ir costurando, então umas partes rasgam, né? Aí eu tenho que ir cuidando para não... ele é perecível, né? Ele vai... Você falou dezembro, mas de que ano? De 2016. 16. Eu queria adiantar aqui, mas acho que não vai dar. Vai ter que guardar cada um no saquinho. É a primeira vez que eu tento fechar o livro com o negócio aqui. Não vai dar. Então tem uma coisa assim também, por exemplo, eu já abri livro na USP, já abri no SESC várias vezes, né? Já abri no Festival de Dança. Deixa eu ver aqui lugar mais. Assim, sabe alguns lugares assim que você fala, a pessoa pega e fala assim, você abriu o livro nesse lugar, nossa, no SESC. Só que é assim, então eu fui para São Paulo e falei para a pessoa, eu tenho um livro, vou aí para São Paulo, vou abrir o livro aí. E aí eu vou lá na comedoria ou então em alguma parte do SESC e abro o livro. E aí quando eu faço o registro, eu digo que eu abri o livro no SESC. Aí todo mundo fica pensando que eu fiz, né? Nossa, fiz lá no SESC, né?
Então tem essas brincadeiras que dá para fazer com o livro também, né? Essas enganações. Na USP também, né? Então um amigo que estava lá na USP, eu fui lá e abri dentro da faculdade de saúde pública, mas não foi nada. Eu entrei lá na USP e abri lá, então eu brinco que eu abri na USP. Então é assim, e eu não estou mentindo, né? Estou falando a verdade. Eu só não estou contando exatamente o que aconteceu, né? Agora abri uma link. Agora abri numa estação ferroviária. Tá certo que ela não está funcionando. Já não é estação, agora a gente vai indicar o... Então a gente vai brincando com o imaginário, né? Você conta também de uma vez que você foi abrir um shopping, com segurança tinha permitido e depois não. Então, eu cheguei no shopping lá em Limeira. Ó, Limeira, hein, gente? Aí eu convidei umas pessoas e a gente foi lá na praça de alimentação. E antes eu fui no segurança, perguntei para ele se eu podia abrir um livro e ele falou, claro que sim, né? Ele falou, claro, pode abrir, né? Livro, né? E aí eu comecei a abrir o livro. Aí quando chegou nessa parte do bambu, né? Que vai puxando, que vai ficando grande, né? E aí eu fui colocando em cima das mesas, né? Não fui eu, foi uma outra pessoa, né? Eu não faço essa parte. E aí o segurança veio, né? E aí ele falou, viu, você tem que parar com isso agora, né? Não pode ficar fazendo isso aqui. Eu falei, mas eu já estou no fim, você tinha falado que podia. E aí ele falou, mas você falou que era um livro, não uma biblioteca. E aí eu falei, mas o que eu posso fazer? Não tenho culpa se você não entendeu. E aí ele falou, não, fecha logo isso aí, daquele jeito violento, né? E aí ele foi saindo assim, virou a esquina lá do shopping, né, de uma loja lá, e aí eu fui fechando o livro devagarzinho, né? Mas, então teve essa situação aí, né? Tem várias histórias, né? Eu abri muito livro, então tem muitas histórias, né? Coisas assim bem... Quando você começou a fazer, você já tinha dimensão daquilo que você queria como resultado final? Você tinha algum parâmetro ou você foi fazendo da sua cabeça? Eu fui montando, porque daí o outro enunciado era, né, colocar tudo. Por exemplo, esse papel aqui era um papel que ficava numa mesa que eu produzia, né? Às vezes escrevia e tal. Ou então montava o livro, né? Então, quando chegou no final, eu tinha anotações, horário, valor, sabe essas coisas? E aí, eu lembrei que esse papel, ele fez parte do processo, então eu tinha que colocar. Então, foi que eu criei esse pedacinho aqui, né? E teve uma história também que envolveu o Hamilton Sbrano, não sei se vocês conhecem ele, lá de Sorocaba. Eu queria muito apresentar o livro para ele, ele era um amigo né, fez uma formação junto comigo, e aí ele falava assim, imagina, abrir livro, não sei o quê, que vou ficar vendo você abrir livro, que coisa chata, não sei o quê, e foi, né, ele não queria, você achava que ia ser muito chato, que eu ia tirar roupa, ia sair gritando, sei lá o que ele achou. Aí aquele cara do Simeone, né, que é lá do Grupo Lume, lá de Campinas, ele foi lá em Sorocaba dar um workshop, eu participei e perguntei para ele se ele podia ver, né, a abertura do livro e tal. E aí o Hamilton, como ele estava ficando na casa do Hamilton, o Hamilton participou. E aí quando eu abri lá no Senac. Ele falou assim, poxa, mas você não falou que era isso? Você não tinha me contado que era assim. Mas o livro, ele é assim, né? Ele tem essa história para trabalhar. A performance é isso, né? Então, vai trabalhando no imaginário da pessoa, né? O que é o livro. Então, lá na USP mesmo que eu abri, a pessoa, eu cheguei na sacolinha, assim, com o livro, e a pessoa perguntou, cadê o livro? Eu falei, tá aqui. Mas você falou que ela leva 12 minutos para abrir o livro, como assim? Daí eu falei, então, é isso mesmo. Então, né, a gente vai...
performance vai, né? A performance vai brincando com isso. E essa sacola eu criei também para levar o livro, né? Então, às vezes eu estou no metrô, eu ia bastante para São Paulo, abri bastante lá. Em São Paulo, hein, gente? Aí eu fiz uma provocação para quem lesse, né? Me chamasse, falar, nunca ninguém me chamou, né? Mas tem uma provocação aqui chamando a pessoa, se ela quiser ver, pode me chamar, que eu abro, onde a gente estiver, né? Então é isso. Fechou. Para vocês assinarem, tá? Para vocês entrarem no Guias. Vamos só conversar, sabe daí. Você tá fechando? Sabe? Pode fechar? Eu acho interessante, né? Esse livro já é a quarta vez que eu vejo ele sendo aberto já. Quarta vez, uma vez a Iva abriu para mim sozinho, né? E depois outra eu vi em outros espaços e assim por diante, né? E hoje é a quarta vez já. E é um livro que também me provocou a produzir um livro, né? No mesmo formato, basicamente, para poder fazer com que eu lidasse com algumas coisas que eu estava passando na minha vida, elaborasse, né? Porque eu acho que às vezes é muito interessante, o livro é interessante por conta que foge mesmo dessa cartografia, né, estabelecida. Você falou, né, de pessoas que vêm já com uma cartografia pré-definida sobre o que é um livro, sobre o que é abrir um livro, depois é espantado, assim, sabe? Né? A ideia é destruída e reconstruída, né? A partir das possibilidades que um livro pode, sabe, oferecer, além daquelas que a gente já está acostumado, né? E é interessante também, somado a isso, esse espanto que as pessoas têm, também você abrir o livro nesse espaço convento, como você falou, né? Porque todos os espaços que você abriu eram espaços fechados, que eu lembro até então, ou que tinha pouca ventilação, então a estrutura se mantinha, né? Mas também foi interessante ver a quarta vez abrindo o livro e ver essa estrutura, sabe, de certa forma também, sabe, se remodelando, né? E assim como quando eu fiquei observando hoje as pessoas, na hora que você fala para as pessoas ajudarem você a guardar esse livro, como cada pessoa interage com esse guardar o livro, né? Tem pessoas que transferem o guardar para você, sabe? Só vou montar aqui, passar para ela organiza, né? Outras pessoas têm um cuidado mesmo, né? De ir encaixando as peças, né? Mas cada um vai tentando, né? Cada uma, vai se tentando se embrenhar naquilo dali da forma como pode, da forma como aprendeu. Mas eu acho que, de certa maneira, olhar o livro agora, sendo aberto, e com todas essas interferências com a sua fala, né, e ter assistido a performance, né, de Antônio e performance de Evandro, sabe o quanto as três, né, na minha leitura, né, para além de outras leituras, produz também essa possibilidade, né, de revisitar, né, algumas cartografias que já estão enrijecidas, né, que muitas vezes precisam de oxigênio para poder, sabe, ser remodelada, ser transformada, ser ressignificada, né, e o quanto observar todas essas interferências que você falou, né, que teve aqui, né, interferências que eu também observei, interferências que você teve em outro espaço, sabe, eu queria saber de você como que essas interferências, a partir dessa abertura de livro, produz, né, uma outra Iva, né, toda vez que abre, o que se abre em você? O livro, ele acontece... o livro, ele acontece do momento que eu falo do livro. Então, assim, né, esse exemplo que eu trouxe, né, do amigo... então, assim, no momento que falo assim, olha, eu tenho um livro que só eu posso abrir, só eu sei abrir, é a única edição no mundo, eu preciso de uma mesa para poder abrir, eu levo 12 minutos, né? Então, isso, ali já acontece a performance, e eu já fico numa ligação, numa conexão com aquela pessoa. Então, eu já começo a acontecer ali.
a minha vida já está ali, naquela história. Então já vai, né, uma história. E a pessoa vai embora, esquece, eu lembro. Um dia me encontra comigo e fala, nossa, é aquele livro, né? A gente precisa marcar um dia, né? Então isso, ali eu já vou acontecer, né? A Ivanise aqui já vai acontecendo, né? Eu já fico ali ligada. A apresentação em si, ela também, né, tem o ambiente, as pessoas e o livro. O livro é um caminho que eu praticamente domino, é um caminho que eu sei. Só que eu não sei, eu estou envelhecendo. Às vezes eu fico pensando, será que vai chegar um momento que eu vou esquecer o caminho? Né? Eu fico pensando sobre isso. Então, durante a pandemia, eu praticamente não abri. E aí eu fui abrir depois da pandemia e eu consegui abrir. Falei, nossa, né? Então ele acontece não só na performance abrindo, mas na minha própria vida, né? Ele está o tempo todo acontecendo. E cada acontecimento, cada abertura é uma respiração diferente, é um modo de manusear diferente, é um olhar diferente. Então tudo muda no corpo, apesar de parecer que é tudo igual, né? Eu chego lá, abro, fecho, tchau para as pessoas e vou embora, né? Isso é o básico. Mas tudo pode acontecer. Hoje, por exemplo, poderia ter voado tudo, rasgado tudo, né? Já teve um fato também de uma pessoa estar assim alterada, né? E quase destruiu. E naquele dia eu pensei, hoje eu vou ficar sem o livro. E tudo bem, porque é isso mesmo, e tem que lidar com isso. Então, assim, hoje foi muito diferente, porque quando começou a ventar, eu falei, é isso, vai no vento, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, mas acho que tem a ver com as pessoas que estão comigo também, com vocês, né? Com a proposta do trabalho, acho que tinha tudo isso, né? Então são várias variáveis, né, que me influenciam, né? E a performance, ela tem essa característica de não ter o controle, né? Então eu tenho controle até um certo momento, mas nem sei se eu tenho controle na performance. A gente não tem controle na performance, né? Eu só falo que ela vai acontecer, mas várias coisas podem acontecer e fugir do meu controle, né? De abertura do livro. A abertura pode até nem acontecer, né? Não sei se é isso que você... É ótimo, é isso mesmo. Né? Ótimo. E os desafios, por exemplo, uma mesa é o lugar ideal para se abrir o livro, né? Porque ergonomicamente, né, eu consigo, né, ter ali uma coisa bacana com o corpo, né? Mas eu já abri numa cama de casal, eu já abri num sofá retrátil, né? Até eu lembrei porque eu escrevi para o Tônio e eu nem lembrava mais disso, e aí eu escrevi para você. Então isso também faz com que meu corpo se movimente de uma outra forma, um desafio. Falar, chega lá, pô, mas não tem uma mesa aqui? Caramba, tinha que ter uma mesa aqui para abrir o livro. Não, vamos tentar abrir do jeito aqui, né? Não dá para eu exigir também, nem sempre vai ter a mesa. Quer comentar uma coisa? Não, só comentar, somos seres inquietos, né? Quando você vai abrindo e aqueles 12 minutos em silêncio vai trazendo a gente num lugar diferente do que o usual. Então, ao mesmo tempo que a gente está inquieto, a gente está instigado, né, para ver o que vai acontecer, o que não vai. E você abre e dá vontade de ficar lendo cada partinha, né, tentar entender o contexto, mas é extremamente surpreendente, né? Além da quantidade, a forma como ganha, né, o livro, né? Aqueles predinhos, não sei como coloca, mas é surpreendente. Podemos fechar? Bom, eu acho que é isso. Acho não, eu tenho certeza que por hora é isso. Essa daqui foi a conclusão de uma oficina, conclusão com muitas aspas, né? Por isso que eu coloquei até o nome de abertura de processo, porque é uma abertura de processo que ele continua aberto até onde a gente quiser, cada uma, né? Continuar com ele aberto de outras formas.
porque essa oficina Composição do Corpo e Estudo para o Movimento continua ainda, sabe, na sua existência no âmbito virtual, continua ainda na sua existência no grupo do WhatsApp, né, de outras possibilidades de troca e de permanência de apresentação e assim por diante. Então é uma conclusão, né, um fim de um ciclo, mas muito naquilo que o Nego Bispo vai falar, sabe, de começo, meio e começo, não é um começo, meio e fim, mas é um começo, meio, começo para alguma outra coisa, sabe? É por isso que eu coloquei de abertura de processo, porque agora é ver o que se abre, né, na vida de cada uma e cada uma a partir de agora. E essa oficina, ela tem um pouco esse viés mesmo, de estudar essa consciência do corpo, né, no seu aspecto anatômico, né, e cultural, para que a partir disso, né, o anatômico pensando mesmo, sabe, né, nas profundidades do nosso corpo, né, então osso, músculo, tendão, então a gente estudou tudo isso para que depois pudesse, a partir, né, da ideia de cada um aqui, entender como se pensa, sabe assim, sabe, a vida, né, a partir dos fatores culturais, e daí trazer um objeto de pesquisa, um objeto de estudo. E a partir desse objeto de estudo a gente buscou entender como que a oficina, com todo o seu percurso, poderia contribuir no percurso de vocês, e como o percurso de vocês também poderia contribuir no meu percurso, né, nessa oficina que continua, né? Então acho que é muito legal ter fechado com o Daiva e ela ter trazido essas falas, porque é isso, é um livro que se abre, não é o mesmo livro que se abre, por mais que seja o mesmo livro, né? As pessoas mudam, né? Os lugares mudam, então tudo se muda, por mais que seja o mesmo livro ainda, né? E seja aberto da mesma forma, né? E seja fechado da mesma maneira, né? A oficina também é um pouco disso também, né? Basicamente a mesma oficina, mas quando chega a outros corpos, né? E a depender do lugar que está, exige sempre uma nova coreografia, né? Para poder modificar, quem sabe lá, né, as cartografias existentes, principalmente aquelas que excluem, né, que empobrece a vida, desencanta a vida e não encanta, né? Eu acho que é um pouco sobre isso que a oficina buscou trazer, é um pouco disso que a gente buscou compartilhar aqui, e é isso. Alguém mais quer falar? Quer comentar uma coisa? Não? Não? Então, muitíssimo obrigado e até uma próxima. Quer ver aqui, só pra gente fechar aqui na frente? Mas você também, eu queria que você também. Vem que você também, Rafa. Vem pra trás. Isso. Obrigado, Alessandro. Obrigado. Valéria, agora que cortou, você quer comentar alguma coisa? Tranquila? Curtiu?